Passando aqui mais uma vez, em uma das oportunidades que Deus tem nos concedido, eu agradeço as pessoas que se inscreveram no canal nesses dias, que ouviram as palavras. Deus abençoe todos vocês. Eu vim aqui nessa noite trazendo mais uma palavra, algo que Deus tem colocado no meu coração no livro de Mateus, capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus, e o versículo de número 3, que diz assim: Chegando então, o tentador disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. A gente conhece bem, já ouviu falar muito desse texto que Jesus foi levado para o deserto pelo próprio Espírito. E é interessante que quando Jesus é levado pelo deserto ali para ser tentado, a primeira pergunta que o adversário faz, o tentador, é se Jesus era filho de Deus. Ele tenta atacar a identidade de Jesus. Ele estava querendo dizer: mostra-me se tu é realmente filho de Deus. E se tem uma coisa que nesses últimos dias é difícil de encontrar, é pessoas que tenham identidade. Então vivemos dias que as pessoas elas não têm a sua própria identidade, a sua própria essência. Elas acham que para que elas cheguem a determinado lugar ou consiga atingir mais pessoas, ela tem que ter uma identidade que não é dela. E você tem a sua essência, você tem o seu estilo, você tem suas características, você tem seus gostos pessoais. Você tem que ser quem você é. E o diabo tentou atacar a identidade de Jesus, mas Jesus é terrível. Ele sabia que tinha uma identidade com o Pai e que não precisava mostrar nada para ninguém. Quando a gente vai para o livro de Gênesis, no capítulo 27, Jacó ele pega a roupa do seu irmão Esaú. A sua mãe disse: veste igual ao teu irmão. Chega diante do seu pai e o pai dele diz: a voz é de Jacó, mas a pele e a mão é de Esaú. E ele diz: mas você é Esaú mesmo? E Jacó diz: eu sou Esaú. Para receber algo, assumiu outra identidade. Jesus andou com Pedro, Tiago e João, mas Jesus nunca forçou esses homens a terem a identidade de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, andem no caminho. Mas você não vai encontrar em momento nenhum Jesus pressionando Pedro e dizendo: Pedro, você tem que ser igual a mim. Não, ele respeita a essência. Ele respeita a identidade de Pedro, o sanguíneo. Ele respeita a de João, de Tiago. Ele quer que você tenha a sua própria identidade, seja você mesmo. O apóstolo Paulo é quem diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Como Paulo sabe que o ser humano gosta de imitar todo mundo, Paulo diz: espera aí. Como eu sei que umas pessoas são influenciáveis para querer adquirir outra identidade, eu vou tentar imitar Cristo. Aí vocês olham para mim e vocês estão vendo Cristo. Mas o próprio Jesus não pediu que ninguém imitasse ele. Queria que cada um tivesse a sua identidade, suas características. Por quê? Porque você tem que ter a sua própria essência. O que agrada a Deus é você ser verdadeiro. O que tem de pessoa que você olha para ela e não sabe se quem está pregando é Júnior Trovão ou a pessoa. Se quem está pregando é Adeudo Costa ou a pessoa. Digo isso com todo respeito, com toda humildade.
mas seja você mesmo. Deus pode te dar mensagem. Deus pode te dar conhecimento, unção, que você já tem, só precisa despertar. Tome suas próprias atitudes, seu próprio comportamento. Não seja um boneco, não, que é o formato dos outros. Se alguém pula, eu vou pular. Se alguém grita, eu vou gritar. Se alguém roda, eu vou... Não, 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 não. Tem a sua própria essência. Se você fala devagar, continue falando devagar. Se você é eloquente, continue na sua eloquência. Mas não queira a identidade dos outros, não. Não é bom, não vale a pena. Você não consegue manter aquela maquiagem por muito tempo, não. Você não consegue viver dessa maneira, não. Você fica frustrado. Por quê? Porque seus objetivos, quando é alcançado, você sabe que não alcançou pelos seus próprios méritos, você alcançou porque está imitando alguém. No mundo existem mais de 7 bilhões de pessoas. A nossa digital não é igual. A íris dos seus olhos também não são iguais. Se não estiver enganado, nossos cromossomos também não são iguais. Você tem a sua essência. Jacó, naquela ideia de se parecer com os outros, de ter a identidade dos outros. Quando chegou no Val de Jaboque, lutou com o anjo a noite toda, o anjo disse, tá bom. Mas me diga qual é o teu nome. Tu já enganou teu pai, já enganou Labão, já enganou a muita gente, Jacó. Qual é o teu nome? E ele disse, meu nome é Jacó. E o Senhor disse, através do anjo, Jacó, né? Eu vou te dar um novo nome, uma nova identidade, porque essa aí está muito manchada. E quando ele vem saindo do val de Jaboque, era Jacó ainda, mas a essência não era mais de Esaú, não era mais de imitar outras pessoas, a essência era dele agora. Ele era o que ele era. Seja quem você é. O diabo ele tentou, a gente é tentado a mudar de identidade sempre. O diabo tenta a gente, vai, pai, muda aí. Todo mundo muda. O diabo tentou Jesus 3 vezes. Se tu é filho, se tu é filho, se tu é filho, ele disse, eu sou filho. Quem é? Você não precisa não mudar para agradar ninguém não. Se parecer, não, porque se eu tiver um pouco frio, não vão achar que eu tô sem mensagem, não. Se eu não tiver muito inspirado como fulano e ciclano, vão achar que eu não tenho nada de Deus. Se você se comportar assim, você realmente não tem nada de Deus, não. Seja você mesmo. Judas, não era, tinha Judas. Jesus disse que Judas metia a mão lá na bolsa do dinheiro, das ofertas. Mas Judas tinha a essência dele, Judas era daquele jeito mesmo. Ele não passava uma imagem de santo que ele não tinha, não. A identidade daquele Judas era aquele, focado no dinheiro do ministério. Mas ele era Judas. Aquela era a identidade dele. Não era pior se ele passasse uma imagem santa e não fosse aquilo. Tem a sua própria essência. Aleluia. Sua própria identidade. Jesus não era parecido com João Batista. João Batista não era parecido com Jesus. Cada um tinha sua própria identidade. O João do deserto, vestido de pele de camelo, um cinto de couro sobre os lombos, comia mel e gafanhoto silvestre. Jesus,
Lá em Lucas capítulo 7, versículo 33, em diante, Jesus sentava na mesa com publicano e pecadores. As pessoas diziam que ele era glutão. Ele dizia, como é que ele pode ser de Deus? Jesus não se preocupava em se parecer com João para ter uma aparência. Não, Jesus era ele. João Batista era ele também. Paulo também foi ele mesmo. Eu não vi Paulo em momento nenhum dizendo a Timóteo, tu tem que ser parecido comigo, vem. Ele só dizia a Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. Ele não dizia nada de você tem que se parecer comigo, Timóteo, idêntico. Não, Paulo sabia que isso não gera nada não. Paulo sabia que o que gera mesmo é a sua verdadeira essência. Glória ao nome de Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou e foi subindo ao alto, os discípulos ficaram admirados olhando. E o anjo encostou e disse, o mesmo Jesus que vocês viram subir, é o mesmo que vai voltar. Ele poderia mudar, né? A essência, glória a Deus, é a mesma. A identidade. Tem pessoas que por uma posição é de um jeito, por outra é de outro. Não, não, não. Seja a mesma coisa. Não seja libertino, mas seja liberto. O reino de Deus é liberdade, não é libertinagem. Seja liberto dessa aparência que você não pode rir, você não pode se mexer, você é uma estátua, não. Que adianta você ter aquela imagem, aquela identidade dos outros e lá fora você não é aquilo. Deus está preocupado com quem você é. Conhece-te a ti mesmo. Valoriza mais a tua identidade. Você é único. O Senhor te fez único. Não tem outro como você. Ainda que seja gêmeo, cada um vai ter a sua própria identidade. Número do RG de um, número do RG de outro, CPF de um, CPF de outro. Cada um tem a sua própria identidade. Que nessa noite você possa botar isso no seu coração. E dizer, a partir de hoje eu vou ser eu mesmo. Não vou sair imitando ninguém não. Eu vou usar as armas que Deus me deu. Tentaram fazer isso com Davi, disseram, bota a veste de Saul. Ele disse, não, não, não. A veste de Saul não dá para mim não, eu tenho a minha própria. Eu tenho as minhas próprias ferramentas. Tu tem os teus próprios dons que tu recebeu de Deus, teus próprios talentos. Não precisa crescer usando a identidade de ninguém, não. Não vale a pena, não. O próprio Jesus dizia assim, aprendei de mim, mas ele nunca disse, me imita, ele disse, ande no caminho, mas ele não disse, seja idêntico a mim, não. Porque Jesus sabia que para Deus o que vale é a essência de cada um, é a identidade de cada um. Que Deus te abençoe, você que vai ouvir essa palavra, se esforce, pede força a Deus, para de imitar os outros, seja você mesmo, aprenda com Jesus, tenha a sua própria identidade, não tente agradar os outros não, tente agradar o Senhor, tenha a sua própria identidade, que Deus te abençoe, se inscreve no canal, deixa um like e guarda isso no teu coração, você já tem a sua identidade, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja você mesmo. Em nome de Jesus.